Graça e a paz do Senhor estejam com todos. Muito boa noite, igreja. Queridos, eu quero já começar a pedir perdão, queridos. Nós estávamos em Olímpia, chegava cedo. Estamos aqui em São José do Rio Preto, hoje cheguei atrasado. Mas é por causa para a gente controlar todo o tempo, porque nosso tempo é muito precioso. O que nós temos mais de precioso, além da nossa vida, além de Deus, é o nosso tempo. Então nós precisamos exercitar os nossos tempos para poder ter comunhão com os irmãos. Eu gosto de cumprimentar todo mundo e hoje não deu tempo de cumprimentar todo mundo. Então me perdoa em nome de Jesus. Amém? Não fiquei escutando o jogo e nem assistindo o jogo. Pode ficar tranquilo que eu não assisti o jogo, tá? Pode ficar tranquilo, não foi por causa disso. Mas Deus é bom demais, né? Vamos pular essa parte. Queridos, eu quero trabalhar com vocês durante algumas semanas. Qual é a igreja ideal? O que Deus espera de uma igreja boa? Nós sabemos que igreja somos nós. Eu e você nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Mas o que é ser uma igreja boa? Então eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do verso 15. E é nesse texto que nós vamos ler, é nesse texto que nós vamos meditar nessa noite, e é nesse texto que nós vamos aprender a ser uma igreja boa. Se você já abriu a sua Bíblia, o seu Smart ou sua Bíblia física, eu quero convidar a você, se você tiver condições, a ficar em pé, em reverência ao nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do verso 15, que na minha versão diz assim: entretanto, eu lhe escrevi em partes mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e por prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não aonde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aquele que não estiver em notícia dele ouvirão, e os que não tinham ouvido a respeito dele entenderão. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Eterno Deus Todo-Poderoso, glorificamos, te exaltamos, Senhor, por tudo que Tu és na vida de cada um de nós.
colocamos diante do Senhor agora, Pai, a nossa mente, o nosso coração, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito falando com a Tua igreja. Ó Deus, fala conosco, nos ensina, Pai. Ó Deus, usa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E que cada um de nós possamos ouvir, compreender, mas principalmente, Pai, praticar a Tua palavra. Assim nós oramos, assim nós já agradecemos por tudo que Tu és e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Pode se assentar. O que Deus espera de uma igreja boa? Nós vivemos um tempo, queridos, em que muito se fala sobre o que se faz uma igreja ser boa. Boa em estrutura, boa em música, e aliás, hoje o louvor arrebentou. Bons programas, uma boa comunicação. Será que tudo isso é uma igreja boa? No entanto, a pergunta mais importante nem sempre é feita. O que Deus espera de uma igreja que realmente o agrada? Vou repetir a pergunta, que venha soar no meu ouvido, no seu ouvido. O que Deus espera de uma igreja que realmente o agrade? Ao lermos esse texto de Paulo escrevendo para os romanos, no capítulo 15, nos versículos 15 a 21, encontramos o apóstolo Paulo abrindo o seu coração, um coração pastoral, um coração missionário. Ele não estava apenas falando da sua vocação pessoal, mas revelando os princípios que moldam uma igreja saudável. Uma igreja bíblica, uma igreja frutífera. Paulo se apresenta como ministro de Cristo aos gentios, exercendo um serviço sacerdotal do Evangelho de Cristo Jesus, para que vidas sejam oferecidas a Deus com um sacrifício agradável a Ele. Esse texto nos mostra que uma igreja boa, aos olhos de Deus, não é definida por aparência ou sucesso humano, mas por fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Dependência total do poder do Espírito Santo. É um compromisso com missão. E aqui eu abro parênteses para quem esteve hoje de manhã. Nós vimos que nós temos uma missão de resgatar as ovelhas que estão perdidas no campo, aqui no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra. Paulo deixa claro que tudo o que foi realizado não veio de sua própria capacidade pessoal, mas da ação de Cristo por meio dele. Confirmada pelo poder do Espírito e pelo avanço do Evangelho de Cristo Jesus, onde Cristo ainda não era conhecido. Assim,
A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, nesses versículos que nós acabamos de ler, de recitar, nos chama a reavaliar a nossa visão, a visão da igreja, a visão de ministério, até mesmo a visão da família cristã. Deus espera que sejamos uma comunidade que vive o Evangelho com humildade, que serve com integridade. E aqui eu abro outro parênteses: servir a igreja, servir aos próximos, as pessoas próximas de nós, participar ativamente do seu propósito. E o propósito redentor de Deus é conquistar essa nossa pátria e até os confins da terra para Cristo. Esse é o texto que nos convida a alinharmos a nossa vida pessoal, a nossa família, a nossa igreja no caminho certo, no caminho correto, com a visão certa, com a visão correta. Ao longo desta carta, Paulo, ele apresentou com clareza o Evangelho, a realidade do pecado, a graça salvadora, a justificação pela fé, a vida do Espírito, uma vida no Espírito, e a ética cristã. Agora, nesse capítulo finais, ele nos mostra como essa fé se manifesta na prática da igreja, no dia a dia da igreja. Vivemos dias em que muito se discute sobre o que é uma igreja boa. Alguns avaliam pela cultura, outros avaliam pelos programas, outros ainda pelo crescimento numérico ou a visibilidade. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, nos conduz a uma pergunta mais importante: o que Deus espera de uma igreja boa? Nesse texto, Paulo descreve a sua própria missão, não para se promover, mas para revelar o princípio de uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que glorifica a Cristo. Uma igreja que vive no poder do Espírito. Uma igreja que se compromete com a missão. Vou repetir. Paulo, ele descreve a sua própria missão, não para se promover a si próprio, mas para revelar os princípios de uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que glorifica a Cristo. Uma igreja que vive o poder do Espírito. Uma igreja que compromete com a missão. E é nisso que nós vamos aprender hoje, sobre uma igreja boa. E a primeira coisa que nós podemos ver é que Deus espera uma igreja que compreenda o seu chamado. Olha o versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo, ele afirma nesse texto para que ele seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, para exercer o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. No mundo onde nós precisamos pregar o Evangelho, Deus, ele coloca cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar.
aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, ali é o nosso campo missionário. Muitas vezes nós queremos ir para um campo missionário, queremos fazer missões, mas esquecemos que missões está perto de nós, do nosso lado, no dia a dia, no caminhar. Paulo foi trabalhado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. E ali no texto fala sobre ministro, e a palavra ministro aqui significa servo, de servir. Paulo não se vê como o dono da obra, mas como alguém chamado para servir. Ele entende que o evangelho como encargo sagrado, uma missão confiada por Deus para ser executada. Ele não fala de carreira, Paulo não fala de posição ou status, mas ele fala de vocação. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Talvez você é um universitário, está dentro de uma faculdade, e ali você pode pregar o evangelho de Cristo Jesus. Não sei se você sabe, mas a Convenção Batista do Estado de São Paulo, nós temos uma igreja batista dentro da Universidade de São Paulo. O nome é meio estranho, Igreja Batista Toca do Estudante. Mas é uma igreja batista, está dentro da Universidade de São Paulo, pregando o evangelho. E o pastor Libério, ele teve que se adaptar para falar as línguas dos jovens. E muitas pessoas, muitos jovens estão se convertendo a Cristo, porque ali está sendo pregado o evangelho de Cristo. Deus vai te colocar em vários lugares, querido, para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja boa sabe por que existe. Ela não vive apenas para entender a necessidade internas, mas para cumprir o propósito de Deus no mundo. Presta atenção, quando a igreja esquece o seu chamado, ela se torna um clube religioso. Quando se lembra dele, torna-se um instrumento de transformação. Nós não somos um clube, nós somos a igreja de um Cristo vivo. Nós não somos apenas sócio, representante de uma associação, de uma igreja. Nós somos membros de uma igreja boa que serve a Cristo. E é isso que precisa entrar nas nossas mentes, que nós somos servo de Deus. E Deus espera de uma igreja que compreenda o seu chamado para servir. Para servir. Talvez você não vai conseguir trabalhar no ministério infantil, como foi feito o apelo aqui. Mas você pode servir nos ajudando ali na recepção da igreja. Talvez você não consegue dar uma aula na escola dominical. Não é o seu chamado. Mas você pode servir na cozinha. Teve uma vez na igreja lá em Santo André, que resolveram fazer fogaça.
E colocaram eu para fritar. Eu não sei quantas fogaças eu fritei, mas fritei muita fogaça. Que queimou até os meus dedinhos, de tanto virar naquele tacho de gordura quente. Servir a Deus. Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de poder servir a Deus, a Ele. Por isso que Deus espera de uma igreja boa que compreenda o seu chamado. Segundo ponto, Deus espera de uma igreja santificada pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos, versículo 16, Paulo diz que aos convertidos se torna uma oferta aceitável, santificada pelo Espírito Santo. A obra não é apenas humana, é espiritual. O Espírito é quem separa, o Espírito é quem transforma, o Espírito é quem consagra o povo a Deus. É Ele. É o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, fala assim: andai no Espírito. Vivemos uma geração que relativa ao pecado e confunde liberdade com permissividade. Deus espera de uma igreja que leve a santidade sério. Nós não estamos aqui para brincar, queridos. Nós estamos aqui para ser santificado pelo poder do Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos transformar, a sermos filho, para sermos uma igreja boa, para sermos servo e serva de Deus. Uma igreja boa não negocia a verdade para se adaptar à cultura. Forte isso, hein? Nós não podemos nos adaptar às coisas do mundo, porque o mundo já é do maligno. Deus espera de uma igreja que leve a santidade sério, não por legalismo, mas por amor à sua presença. Precisamos buscar, precisamos orar. Por isso que nós estamos enfatizando aqui o nosso culto de oração de quarta-feira. E a última sexta-feira de cada mês nós vamos ter uma vigília de oração aqui. Pode marcar na sua agenda aí. Toda a última sexta-feira nós vamos ter uma vigília de oração. A igreja só anda, a igreja de Cristo só anda quando nós estivermos de joelho. Porque quando nós estivermos andando com as nossas próprias pernas, nós vamos estar fazendo a nossa própria vontade. Mas quando nós estamos de joelho, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, nós vamos andar conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, conforme o jeito dEle. A igreja boa é aquela que ora, aquela que busca, aquela que depende totalmente dEle. E como é gostoso, queridos, orar e saber que Deus vai responder. Deus tem respondido tantas orações, tantos pedidos de orações que nós temos colocado diante de Deus, e nós temos visto respostas de orações.
Porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é aquele que age nas nossas vidas conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle e conforme o tempo dEle. Às vezes nós queremos a resposta de oração muito rápida. E Deus nos deixa no azeite. E no azeite que é difícil. Mas nós precisamos esperar. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, a confiar em Deus. Terceiro ponto, Deus espera de uma igreja que glorifique somente a Cristo. Olha os versículos 17 e 18. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Vivemos para Cristo. Paulo declara aqui que tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele rejeita qualquer tipo de autopromoção. Ele reconhece que tudo aconteceu foi obra de Cristo. Não pelo mérito humano, mas
Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obra, por força de sinais e por prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo fala da obediência dos gentios, por palavras, por obras, confirmada pelo poder do Espírito. O Evangelho não era apenas anunciado, mas vivido. Nós precisamos anunciar o Evangelho, sim, mas nós precisamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Palavras até o papagaio fala. Não sei se você já viu um papagaio, mas o papagaio fala tudo. Não esconde nada. Nós não somos papagaio. Nós somos homens e mulheres, servos e servas de Deus, para servir a Deus em sua missão. Viver Deus. O resplendor de Cristo precisa brilhar na tua vida e na minha vida. Nós precisamos andar e caminhar nesse mundo onde é de trevas, mas sendo luz no meio dessas trevas. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: a fé, se não tiver obras, ela está morta. Mas Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. O mundo não rejeita tanto o Evangelho quanto rejeita a incoerência. Deus espera uma igreja cuja a mensagem seja confirmada por amor, por integridade, por misericórdia. Jesus, quando esteve conosco, andou aqui na terra, Ele pregou o amor. Ele viveu o amor. Muitas vezes nós temos dificuldade de pregar a palavra em amor. Nós queremos que desce goela abaixo, né? Ou você aceita Jesus ou não. Mas nós precisamos fazer isso com amor. Deus espera de nós isso. Que a mensagem seja anunciada com amor. Servir com amor. A vida precisa sustentar aquilo que os lábios proclamam. Vou repetir. A vida precisa sustentar aquilo que os lábios proclamam. Palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que nos confortam. Por isso que a igreja de Cristo Jesus, a igreja boa, ela precisa ser coerente entre a palavra e a prática. Muitas vezes nós só temos a palavra, mas na nossa prática está com dificuldade. Quinto e último ponto, queridos. Deus espera de uma igreja comprometida com a missão. Olha os versículos 20 e 21. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não aonde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele ouvirão, e os que não tinham ouvido a respeito dele entenderão.
Paulo afirma o seu desejo, que era anunciar Cristo aonde ele ainda não havia conhecido. Ele não buscava conforto, mas fidelidade. Ele cita Isaías 52, versículo 15, mostrando que a missão nasce na palavra de Deus. E nós temos alguns textos bíblicos que nos ensina a vivenciar isso. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O próprio Deus vai nos dar o poder, vai nos dar o Espírito, aonde nós vamos ser testemunhas, aonde nós vamos levar a palavra de Deus. Uma igreja boa não vive apenas para que seja conhecido o Evangelho, mas para alcançar aqueles que ainda não ouviram. Missões não são ministério opcional, mas parte da identidade da igreja. Vou repetir: missões não é um ministério opcional, mas parte da identidade da igreja. Eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Muitas vezes, muitas pessoas estão na igreja sendo impostor, porque nós somos missionários, precisamos anunciar a palavra de Deus, precisamos pregar o Evangelho de Deus. Deus espera de uma igreja que seja comprometida com a obra missionária, de levar o Evangelho de Cristo Jesus, de resgatar, saquear o inferno e começar a povoar os céus. Porque quando uma pessoa, ela se converte, ela se entrega a Cristo, a festa no céu. E nós precisamos exercitar isso, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja boa é aquela que serve poderosamente. E o que Deus espera de uma igreja boa é isso: que nós sejamos discípulos de Cristo. E aí eu chego a uma conclusão. Em Romanos capítulo 15, os versículos 15 a 21, mostra claramente o que Deus espera de uma igreja boa. Uma igreja chamada, uma igreja santificada, uma igreja centrada em Cristo, uma igreja coerente na sua fé, uma igreja comprometida com a missão. Não se trata de ser perfeita, mas de ser fiel. Não se trata de aparência, mas de obediência. Não se trata de glória humana, mas de glória de Deus. Que o nosso Senhor, o nosso bom Deus, nos ajuda a ser essa igreja, ser uma igreja segundo o seu coração, para a glória do seu nome. Amém?
Vamos ser uma igreja boa? Vamos ser uma igreja coerente? Vamos ser uma igreja missional? Cumprir a Missio Dei de Deus? Essa parte falaram amém, né? Mas eu falo amém por vocês. Vamos ser isso, queridos. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Talvez você não tenha colocado diante do Senhor o seu coração, a sua mente. E hoje, com esta palavra, Deus quer nos mostrar que nós precisamos ser servos fiéis. Os bons servos. Servos que vão servir a Deus diante do Senhor. A Igreja de Cristo, ela é composta por pessoas, por discípulos. O mundo está à procura de homens, e homens estão à procura de máquinas, mas Deus está à procura de homens com coração de servir a Ele. Que nós possamos se apresentar diante do Senhor. Pai, glorificado seja o Teu nome, Deus. Diante do Senhor nós nos prostramos, nos rendemos. Diante do Senhor colocamos as nossas vidas, a nossa família, nosso lar. Colocamos diante do Senhor a nossa mente, nosso intelecto, a nossa profissão. Colocamos diante do Senhor nossos empregos, nossos recursos. Colocamos diante do Senhor a nossa saúde, Pai. Porque tudo pertence a Ti. Mas, Senhor, coloque em nós um coração transformado. Um coração moldado pelo Senhor. Um coração transformado pela Tua palavra, pelas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa entrar nas nossas mentes, no nosso coração, Pai. Transforma cada um de nós em discípulos, em servos, em servas, em homens e mulheres temente ao Senhor. Mas, Senhor, transforma a nossa igreja, Pai. Que ela possa ser uma igreja boa diante dos Teus olhos, Pai. Não diante dos olhos da liderança, diante dos meus olhos como pastor, mas uma igreja boa diante de Ti. Nos ensina a amar, nos ensina a respeitar, nos ensina, Pai, a viver nessa santidade, em santidade. Por isso, Pai, entregamos diante do Senhor tudo que nós somos. Nós não somos nada sem o Senhor, mas queremos ser com o Senhor. Nós queremos ser filhos e filhas de um Deus vivo, de um
Deus verdadeiro, Pai. Por isso, Senhor, abençoe cada um dos teus filhos, Pai. Assim oramos, já agradecidos, no nome